Gênesis capítulo 39, o tema é Quando vem a tentação. E José é um dos grandes personagens da Bíblia. Nós encontramos tudo na vida de José: emoção, adrenalina, angústia, problema, perigo, suspense, intimidade com Deus, livramento. Então José é um personagem completo da Bíblia, tem de tudo. Começou bem cedo a história dele, ainda jovenzinho. Ele tinha um manto colorido e isso trouxe alguns problemas para ele. E José, esse rapaz que, quando tinha tudo para dar errado na vida dele, Deus transforma e faz ele ser o segundo homem mais poderoso do mundo. Já parou para pensar nisso? Já pensou que isso pode acontecer com você? Quando tudo começa a dar errado na sua vida e você fala, Deus me abandonou, de repente o Senhor muda tudo e coloca você num lugar de destaque, lá no alto da montanha, simplesmente como o segundo homem mais poderoso da face da terra. Mas começou na infância, ele foi sendo tratado, trabalhado a chegar nesse ponto. Como é uma série de mensagens, nós estamos agora nesse momento na história de José, no capítulo 39. E nós vamos ler aqui o verso 1, que diz o seguinte: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos rogar a direção do Senhor sobre as nossas vidas, através da exposição da tua palavra, que o Senhor fale a cada coração, através da vida singular de José, e que ele nos sirva de inspiração, ó Deus, a cada dia, no nosso caminhar, que possamos olhar para frente, para o alto, para o Senhor, da onde vem a nossa esperança, a nossa salvação e a vitória sobre as circunstâncias da vida. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem. Nós temos aqui a história de José como escravo. Então, só para dar um remake aqui do que aconteceu antes com ele. Ele, quando jovem, invejado pelos seus irmãos, os irmãos decidem matá-lo, mas aí o irmão mais velho intercede, livra ele de ser morto, joga ele numa cova, deixa ele lá pensando na vida, para tentar apaziguar o desejo dos outros irmãos de matá-lo. Bom, ele era, o 11º de 12 irmãos. Ainda tinha o Benjamim, que era o outro irmão dele, que estava fora dessa trama toda. Então, os outros 10 irmãos queriam, dos 10 irmãos, 9 queriam matar ele. Imagina essa situação. E aí o mais velho intercedeu. Só que nessa que o mais velho jogou ele na cova para tentar livrar ele depois, eles viram uns mercadores lá no deserto da região sul de Israel, aquilo que é chamado do Negev, e eles viram então uns comerciantes passando, uma caravana de ismaelitas, que por sinal são parentes dos israelitas, descendentes de Abraão por Ismael. E aí eles, não vamos ganhar nada matando ele, vamos vender que pelo menos a gente ganha alguma coisa. Venderam o irmão, imagina isso. Venderam o irmão, e agora? Vamos falar com o nosso pai? Não, a gente pega o manto dele, que ele gosta tanto do manto colorido dele. Hoje talvez seria aqueles tênis caros, aquelas marcas caras, né? Vamos pegar aquilo, matar um cabrito, passar no sangue e levar para o pai e falar, olha, coitadinho, mataram ele. Bicho, uma besta fera matou o seu filho querido. Pronto, está resolvido o assunto. E foi isso que eles fizeram. Venderam o irmão, pegaram a capa dele colorida, o manto colorido dele, colocaram no sangue e levaram para o pai. E o pai chorou 30 dias a morte do filho. E ninguém falou nada. Sabe aqueles pactos de sangue? Ninguém fala nada. Todo mundo então. E José vai virar escravo no Egito. José, de filho preferido, a escravo no Egito. Vai se imaginando aí na pele de José, como é que estaria o seu coração, né? Preferido do pai, rejeitado pelos irmãos, e aquele que era príncipe entre os irmãos, agora se vê como mercadoria para ser vendida no Egito, longe de casa agora. José, com aproximadamente 17 anos,
E ainda tem uns garotos da nossa igreja que querem fazer intercâmbio, querem ir para os Estados Unidos, Canadá, para a Europa, querem viajar pelo mundo. José fez isso, só que de forma forçada. E ele vai para onde? Na casa de um oficial lá da guarda de Faraó, chamado Potifar. E ele então vai comprar José e vai levar José para a sua casa. José tinha tudo para ser uma pessoa bem deprimida, depressiva, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó dia, ó tudo, e ser assim, daquela pessoa que sempre te leva para baixo, sabe? Sabe essas pessoas que você encontra na rua, no ônibus, no trabalho, e você fala que o seu dia foi ruim, ela fala, não, o meu foi pior. Você fala, não, eu tive dor de cabeça, não, eu tive enxaqueca. Sabe essas pessoas que estão sempre puxando a gente para baixo? Falou, olha, será que vai dar certo? Não vai dar certo. José tinha tudo para ser assim, essa pessoa. Só que interessante, José, nessa situação, ele olhou para Deus e falou, Deus tem um propósito desse negócio todo da minha vida. Porque Deus não teria permitido tudo isso se ele não tivesse algo para me ensinar. E é isso que Deus vai fazer com ele. Vai preparar ele para ele ser o segundo homem mais poderoso da terra. Como? Quebrando ele, humilhando ele, fazendo ele depender ainda mais de Deus. Será que Deus não faz isso com a gente? Faz. Deus permite certas coisas na sua vida para te transformar em um José. Agora olha os versos 2 a 6. A bênção de José aonde ele está. Olha só, acompanhe comigo. E o Senhor estava com José. Opa, Deus estava com José, escravo? Estava. E foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, se referindo a Deus, estava com ele, tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Olha que interessante. O Senhor prosperava o egípcio por amor a José, e a palavra-chave é porque Deus estava com ele. Agora olha que interessante, Potifar também percebia que havia algo diferente em José, e reconhecia que a prosperidade que vinha das mãos dele, de José, estava diretamente relacionada com o seu Deus. José, apesar dos pesares, ainda cria em Deus. Ele tinha tudo para deixar de crer em Deus. Eu tenho certeza que tem dias que vocês pensam assim, se Deus existisse, isso não aconteceria. Ou alguns mais melancólicos, se Deus me amasse, Ele não deixava que isso acontecesse comigo. Deus ama e ainda assim Ele deixa as coisas acontecer, porque Ele quer ensinar algumas coisas das quais só quem ama deixa o outro passar. Porque essa ideia de pais superprotetores tem destruído os filhos, porque impede eles de serem preparados para a luta do dia a dia, querem criar os filhos numa redoma de vidro, sabe? E aí então nós temos um problema agora, porque essa geração que vive em apartamento e que anda de meia no chão, não criou anticorpos, porque não pisou no chão, não andou na rua, sabe, não pisa em grama, aí qualquer ventinho que bate, fica doente. Qualquer virose que passa, pega. Por quê? Não calejou o pé, Não brincou na areia, nem sabe o que é isso, só vê areia quando vai para a praia. Então olha só, irmão, nós estamos vivendo uma geração que os nossos filhos não estão sendo preparados para a vida. Eu tenho um primo que a primeira vez que ele viu um documentário sobre o abate de frango e de carne bovina, no outro dia ele se tornou vegetariano.
Eu disse, não posso comer isso, porque olha só como é que fizeram, mataram o bicho. Quer dizer, até então, ele não sabia que o alimento, a carne que ele comia, era um ser vivo que era abatido e preparado para ele comer. E quem diz agora que o garoto já tem quase 20 anos, isso aconteceu com uns 13, 14 anos, quem diz que hoje ele come carne? Não come, não vai. Ele ficou traumatizado, porque ele não sabia que a carne que chegava na mesa dele era o boizinho, era o franguinho. Então percebam, nós não estamos preparando os nossos filhos para a vida quando nós tentamos proibir que eles experimentem privação, problemas e dificuldades, inclusive isso que nós chamamos agora de bullying. Na minha época, não era esse negócio de bullying, não. Na minha época, quando um provocava o outro, você tinha que resolver o assunto. Mas agora as pessoas são tão sensíveis, não me tocam, não aguentam mais nada. Aí quando vão para o serviço, o patrão fala mais alto, a pessoa perde a conta. Não, logo que eu comecei a trabalhar, eu percebi uma coisa: nós temos que engolir sapo. Uma expressão que nós temos em português, não sei se existe isso em outra língua, mas é gente que engole sapo que consegue ser chefe. É gente que engole sapo que consegue ser dono. É gente que engole sapo que supera a adversidade, a humilhação, é que consegue ser alguma coisa na vida. Ou você acha que essas pessoas que venceram na vida, chegaram lá de tudo de mão beijada? Aliás, tem um livro, Pais Ricos, Filhos Pobres. Por quê? Os pais trabalharam para criar riqueza e entregaram de mão beijada para os filhos. O que os filhos fizeram? Comeram. Literalmente, comeram toda a riqueza. Porque eu também logo percebi que ganhar meu salário era difícil, mas para gastar era tão fácil. Então, meus amados irmãos, José está dizendo para a gente assim: olha, mesmo como escravo, você pode ser próspero, se você estiver com Deus e Deus estiver com você. Aqui fala então de intimidade. Olha só, irmãos, seja o que for que vier na sua mão para fazer, é necessário que haja dedicação, esmero e competência. Foi isso que José fez. Ele: sou escravo, mas não estou morto. Sou escravo, mas posso ser livre. Sou escravo, mas vai depender de como eu lido com a minha situação para eu não adoecer e morrer. Porque quem sabe Deus pode me tirar disso daqui e me levar de volta para casa. A graça de Deus corroborou com o esforço de José para ele alcançar um alto posto na casa de Potifar. Se não for a graça do Senhor, o que seríamos sem sua maravilhosa graça? Graça e misericórdia de Deus é que faz com que homens como Josué, Davi e Daniel, e mulheres como Ruth, Débora e Maria sejam pessoas proeminentes na Bíblia, e depois de 3.000 anos nós estamos falando deles. Olha que impressionante que são esses personagens bíblicos. Aqui tem José, tem mais de 3.000 anos essa história. Filmes foram feitos, peças teatrais são encenadas, músicas são compostas, poesias são escritas, mensagens são pregadas sobre José. História fascinante desse garoto que com 17 anos foi arrancado dos seus pais, traído pelos seus próprios irmãos. Estar dentro do propósito de Deus nos dará a vitória e sucesso na vida. Ele falou: é isso que eu tenho que fazer, vou fazer o melhor. E ele fez o melhor dele. É interessante, Deus não exige mais do que nós podemos fazer, saiba disso, mas Deus também não exige menos do que você pode fazer. Deus não exige nem menos nem mais da sua capacidade, mas Deus vai exigir aquilo que você é capaz de fazer. Claro, nós temos que ter discernimento espiritual, tanto quando nos é incumbido da função de saber se somos realmente capazes, e não de presumirmos demais de nós mesmos, porque se você presume demais de si mesmo e assume coisa maior do que você, isso vai te destruir. Tem um monte de jovem querendo queimar etapa. Não pode queimar etapa. Você não pode queimar etapa na sua vida. Tem que dar tempo ao tempo. Existe um proceder, existem fases.
É que nem videogame, sabe? Você não vai para o final da fase se você não passar as fases iniciais. A vida também é assim. Então tem que ter discernimento disso. Não queime etapas. Segundo, os pais têm que ter discernimento daquilo que os filhos são capazes. Porque tem pai que é assim, quer que ele era nota 6 na escola, quer que o filho seja nota 10. Já viu os pais assim? Mas você não foi melhor? Você não tirou só isso? Ah, quero ver o seu boletim, pai. Passa aqui, que eu quero dar uma olhada no seu boletim. Os pais não falam dos boletins, né? Mas aí o pai tem que saber, filho, eu sei o quanto que eu posso dar. Eu sei o quanto você pode dar. Eu sei que você pode dar mais do que isso. E vai fazer toda a diferença lá na frente. Nós estávamos preparando uma ficha de entrevista. E nessa ficha de entrevista estava escrito assim: qual escola você estudou e qual era a sua média na escola? Para aquisição de pessoal para trabalhar nessa instituição. Olha só. Por quê? Porque se a pessoa era medíocre na escola, ela vai ser medíocre no serviço. E será que as pessoas que estão contratando querem mediocridade na empresa? Sabe como é que é nos Estados Unidos para se ingressar numa faculdade? É a média na escola toda, no high school, né, que eles chamam. E antes disso, eles vão avaliar aí se você foi um aluno regular todos os anos. É assim que funciona lá nos Estados Unidos, porque é baseado em questão de mérito, mas não de um grande feito, mas de constância no período escolar. José está sendo provado nisso. Se ele não for capaz de ser um bom servo, um bom escravo, ele não será bom em coisa nenhuma na vida. E ele sabe disso. E Deus sabe disso. Então Deus está agindo na vida dele nesse momento. Nós estamos vivendo mais, irmãos, no mundo e no Brasil. Na década de 40 e 50, o máximo era 60 anos de idade. Então até os 20 anos a pessoa tinha que saber o que ela queria ser. Já estava casando e tendo filhos. Ia trabalhar até os 40, para garantir a vida até os 60. Isso porque podia morrer aos 43 ou 50. Hoje, jovem com 20 anos nem sabe o que quer ser. E o nosso governo ainda está proibindo de trabalhar. Aí nós temos a geração chamada de neném. Já ouviu falar da geração neném? Nem estuda e nem trabalha. Vive nas custas dos pais. José está mostrando para o jovem aqui que com 17 anos ele pode escolher o que ele quer ser na vida. E aí ele vai fazer o caminho dele. Acompanhe comigo. Agora vem a tentação. Porque é assim, quando tudo parece bom, está bom demais, está tudo certinho, alguma coisa acontece na nossa vida. Se prepara, porque o problema vem. Quando tudo está tranquilo, algum problema vai vir aí. Mas não se preocupe com o problema, curta o momento, porque o problema vai vir independente de você estar curtindo ou não aquele momento. Acompanhe comigo agora os versos 7 a 11, que diz: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Olha que safadinha. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não tinha ninguém na casa. Não tinha o marido dela, não tinha os outros servos, só estava ele e ela. Mas ele reconhecia que havia mais alguém, Deus,
Verso 10: E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum das casas dos funcionários da casa estava ali. Opa! A tentação vem paulatinamente. E aí nós temos 3 passos para o pecado. Primeiro, a tentação começa com um olhar. Olha só o que diz o verso 7 novamente. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor fez o quê? Pôs os seus olhos em José. Então, o primeiro passo para o pecado, como tentação, é o olhar. Por isso, é importante a gente saber o que a gente pode oferecer para as pessoas. Porque, às vezes, tem moças oferecendo coisas que elas não podem dar. E se elas não podem dar, não querem dar, elas não devem oferecer. Porque o homem funciona assim, no que ele vê. Salvo a exceção aqui da mulher de Potifar. Já a mulher funciona mais naquilo que ela ouve, ou na parte mais afetiva do toque. Mas a tentação do olhar, que gera a cobiça, e a cobiça é o desejo impróprio. Olha o verso 7 no finalzinho. E disse: deita-te comigo. Essa parte do desejo é algo que sempre estará batendo na nossa porta, querendo entrar. E cabe a cada um de nós manter a porta fechada para aquilo que vai nos destruir se entrar. Toda concupiscência, que é um desejo desenfreado, forte, é prazeroso só no primeiro momento. Depois cobra um preço muito alto de morte e destruição. Eu sempre, quando falo para jovens e adolescentes, eu pergunto se tem alguém ali viciado em bezetacil. Tem alguém aqui viciado em bezetacil? Quem aqui já experimentou bezetacil? Levanta a mão. Ah, pouca gente, então os outros nem sabem o que eu estou falando. Bezetacil é uma das injeções mais doloridas que existe, que faz calo e você não consegue sentar daquele lado depois que você tomou a injeção. Quem tomou sabe do que eu estou falando. Aí eu pergunto, tem alguém aqui viciado em bezetacil? As pessoas sempre dizem, não. Por quê? Porque dói. Só que essa bezetacil é remédio. E remédio geralmente é ruim. Não é gostoso. Mas o seu resultado é positivo. É bom. Do outro lado é o desejo pecaminoso. No começo ele parece que é bom, depois ele fica ruim e destrutivo. Um testemunho que minha esposa ouviu essa semana. Um aluninho dela de 10 ou 11 anos estava chorando na sala de aula, ela foi consolar. Por que você está assim? Ah, porque minha prima foi assassinada. Sua prima foi assassinada? Como assim? O namorado dela estava na cadeia e ele estava desconfiado que ela estava traindo ele e falou que ia matar ela quando saísse. Mas ela falou para ele que não tinha traição. E aí no dia que ele ia sair da cadeia, ela foi ao shopping center comprar roupa para ele. E quando ele saiu da cadeia e foi até ela, dizendo que estava tudo certo, ele convidou ela depois para sair 3 horas da madrugada. E quando eles saíram, ele deu vários tiros nela. Mas como se isso não fosse suficiente, o garoto contando em detalhes, ele pegou um ferro e começou a amassar a cara dela. Maxilar, olho, cabeça, bochecha, tudo. E ele transfigurou a moça
caixão lacrado, portanto, e tanto bater depois que ela estava morta. Só que há um glamour hoje no tráfico de droga, na criminalidade. Estar com essas pessoas, choque sim, é status. Mas essa moça só tinha 23 anos de idade. E o namorado tinha acabado de sair naquele dia da cadeia. A tentação maquina como realizar o mal. Olha só o verso aqui que nós lemos, 10 a 12, fala sobre isso. Já que ela não conseguiu de um jeito, ela tentou de outro. Olha o verso 10 a 12, novamente. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. Foi embora. Então, se nós temos os 3 passos para o pecado, nós temos agora um passo para vencer o pecado. Qual é? Fugir. Não dá para dar uma de machão quando a tentação vem. Porque ninguém vai tentar a gente naquilo que a gente não tem problema. Tem gente que não tem problema com dinheiro. Não adianta oferecer 1 milhão. Não vai vender a alma. Mas tem outros que têm a tentação de outro lado. Tem a história do Santo Antão, na verdade, que é o seguinte: ele era um homem muito puro e ele queria vencer o diabo. Então ele foi para uma caverna e ele lutou contra os demônios na caverna. Então os demônios vinham tentá-lo e tentavam de todo jeito. 10 anos tentaram Santo Antão, conta a história. E em 10 anos ele não cedeu a nenhuma tentação. Tentaram de todo tipo. E quando Santo Antão então achou que ele estava pronto para sair da caverna, porque ele já tinha vencido o diabo, os demônios, aí o diabo falou assim para um demôniozinho: vai lá que agora nós pegamos ele. O ponto fraco dele é a vaidade. Ele estava se vangloriando porque ele tinha vencido os demônios. Agora vai lá que nós sabemos como pegar ele. Então talvez a tentação para outro seja a vaidade. É que nem esses políticos que a gente vê aí. Tem muitos deles que não estão na política por causa do dinheiro, não. Já são ricos. Eles estão lá pelo quê? Pelo poder. Então, como vencer a tentação, que é justamente o calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco? Faça como José, não fica lá para saber o resultado, não. Fuja, corra. É por isso que nós oramos: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o resultado de tudo isso? Acompanhe comigo, versos 14 a 20. Antes, deixa eu ler aqui o verso 13, que é a parte de transição. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo. Olha que mentirosa. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme a estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados.
assim esteve ali na casa do cárcere. Primeira coisa, é interessante notar que pela segunda vez a túnica de José é usada para forjar mais uma mentira contra ele. Segundo, muitas vezes ficamos indignados porque o certo, honesto e justo não prevalece imediatamente diante do mal. Se você não tem essa indignação, tem algum problema com você. Porque nós temos que ter essa indignação, porque nós sabemos que o certo e o justo tem que dar certo, tem que prevalecer, tem que ser reconhecido. Só que nem sempre isso acontece imediatamente. E aí então, o que fazer nesse momento em que a pessoa na empresa com quem você trabalha, que rouba e mente, é promovida e você não? O que fazer quando alguém na sua escola está colando e passando de ano e você tem que suar e gastar mais tempo estudando? A indignação vem. Mas saiba de uma coisa, mesmo que a gente se irrite com os mentirosos, que são promovidos e não nós, com aqueles que enganam e que aparentemente têm um sucesso forjado, falso, mentiroso, o dia deles vai chegar. É que a gente não fica sabendo disso, porque a gente fica mais impressionado com a ostentação, com o que as pessoas apresentam, e a gente não se preocupa muito em saber o fim daquelas pessoas. Teve uma pessoa assim na Bíblia, que estava preocupado com a prosperidade dos ímpios, dos mentirosos, dos falsos, dos ladrões, dos roubadores do país. E ele até desanimou da fé. Aí Deus falou para ele assim: vai para minha casa orar que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Olha só, deixa aí Gênesis capítulo 39, vamos voltar para concluir, mas vá comigo para o Salmo 73. A gente fica ouvindo os países de primeiro mundo, né? Mas que a gente olha para o Canadá, por exemplo, tanta riqueza, o pessoal lá trabalha 6 horas por dia só, que maravilha. É um dos lugares que tem maior número de suicídio. As pessoas se matam lá. No Japão, das primeiras economias do mundo, maior índice de suicídio. É o fim deles, daqueles que não temem a Deus. É a morte, é a destruição. Olha só o Salmo 73, verso 1 a 5. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, testemunho próprio de Asaf, que é o escritor do Salmo, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Mentira, isso é propaganda enganosa, é o marketing mentiroso. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Mentira. Você não conhece gente, por exemplo, no tráfico de drogas se aposentando com 70 anos de idade, porque morre antes. São poucos os homossexuais com 80 anos de idade, pouquíssimos. São poucas as pessoas que roubam nas empresas que conseguem se aposentar e viver uma vida tranquila. Começa a observar ao seu redor. Mas ele se abalou aqui, porque as pessoas vivem de aparência, de ostentação. Mas nós, se tivéssemos um Big Brother nessas casas, nas mansões do Morumbi, a gente ia ver a infelicidade que os ricos passam quando não temem a Deus. Ou os pobres soberbos, que também tem pobre soberbo, que tenta viver de aparência, estoura no cartão de crédito, endivida a família. E é o inferno na casa dessas pessoas. Mas na rua, os carrão bonitos estão passando, e a gente fica admirado com isso.
Ou as pessoas aparentam, mas estão com aluguel atrasado, condomínio não pago. Não podemos ter inveja dessas pessoas, porque elas estão mentindo para os outros e para si mesmas. Verso 17 e 18 do Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Qual é o resultado desses que são ímpios, nécios, que se voltam contra Deus e contra o próximo? Destruição. Agora, para concluir aqui essa parte, verso 23 e 24. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Esse é o resultado daquele que serve a Deus. Quantas vezes eu vi mais prosperidade e riqueza no lar de pessoas na favela que temem a Deus do que nos apartamentos de um por andar aqui de Moema ou Campo Belo. Pessoas felizes, tendo pouco, mas com Deus. Essa é a grande diferença, meus amados irmãos. Se Deus está ou não com a gente. José, traído pelos irmãos, agora denunciado pela mulher falsa. Parece que ele está na pior, não parece? Parece não, ele está na pior. Mas Deus está forjando o caráter dele. Deus está preparando ele para ser o segundo homem mais poderoso do planeta naquela época. Não se esqueça disso. Então volta lá comigo para o Gênesis e veja só. A vida nos leva a lugares fascinantes. Capítulo 39, versos 21 a 23. Diz assim, Gênesis 39, 21 a 23. O Senhor, porém, estava com José, dentro da cadeia, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, e o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava dentro da cadeia, gente. Como é que pode um negócio desse? Como que alguém dentro da cadeia pode ser chefe dos encarcerados? E vê graça diante do carcereiro. E a cadeia começa a ficar boa, limpa, decente, organizada. E aquela vida que não é boa na cadeia começa a ser amenizada e começa a não ser tão ruim assim. Nós agora, recentemente, o pastor Marcos, a irmã Elília, a Jane e eu, os meninos, estávamos no congresso da AME e o missionário Joel, que trabalha nos presídios lá em Porto Alegre, estava falando. Ele estava evangelizando no presídio e ele então evangelizava o pessoal da cozinha. Quem que é o pessoal da cozinha? Os próprios presidiários. E ele olhou aquelas panelas, olhou aquela comida e falou: Deus me livre, não posso comer um negócio desse. E eles falavam: ô irmão, come aí com a gente. Ele: não, muito obrigado, minha esposa tem comida em casa preparada para mim, não posso fazer satisfeita. Ele falou assim: pastor, falando para a gente: irmãos, não dá para comer aquilo. Eu ia comer aquilo e ia passar mal. Mas aí ele pensou assim: mas quem sabe se esse pessoal se converte da cozinha, né, que pode melhorar a coisa. E ele falando para todos os presidiários, falando de Jesus, dentro da cadeia lá em Porto Alegre, numa daquelas cadeias, um dos complexos, pregando lá no refeitório para os cozinheiros presidiários, começaram a se converter os presos. Irmão, sem ele dar curso de culinária, sem chamar esses chefes da televisão, sabe, para ensinar coisas, não é que os presos começaram a lavar a louça, a lavar as coisas e fazer a comida como se deve? E agora que ele entra lá à tarde, só sai 11 horas da noite,
Agora ele senta para comer a comida feita pelos presidiários. Irmão Joel, missionário da AME lá nos presídios em Porto Alegre. Conhecemos ele. O evangelho entrou na cadeia e até a comida melhorou. Olha que coisa gloriosa que é isso. Que vários que estão saindo dessa cadeia lá em Porto Alegre, convertidos, sendo batizados, indo para igrejas lá da grande Porto Alegre. Por quê? O evangelho de Jesus Cristo. Olha José aqui, fazendo o mesmo. Mas também Deus nos joga em lugares desagradáveis, como o caso de José. Isso me faz pensar, qual seria o melhor lugar do mundo para se estar? Um palácio real? Não. Não, pastor, não vamos fazer turismo na cadeia. Não é isso que eu estou falando. Eu só quero dizer que o melhor lugar que a gente pode estar é simplesmente no centro da vontade de Deus. José logo percebeu que Deus tinha um propósito naquilo, porque não era possível. O que ele tinha feito de errado? Nada. Que pecado ele havia cometido para estar nessa situação? Nenhum. Então José não tinha dúvida, Deus está querendo me ensinar alguma coisa, eu só vou sair daqui quando aprender. Tem alguns que são reincidentes, até aprender. É o caso de José, ele estava interessado em aprender de Deus. Mal sabia ele que ao administrar as coisas do seu chefe, do seu patrão, Potifar, e depois administrar um lugar difícil, como o cárcere lá do Egito, Deus estava preparando ele para poder administrar a maior potência mundial da época. Bem diferente de alguns políticos que entram em cargos públicos de executivo, que não sabem o que fazer. E aí, veja o Brasil. Voltando para a conclusão, qual é o melhor lugar que você pode estar? O centro da vontade de Deus. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja uma cadeia. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja a Rua da Amargura. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja um lugar sem privilégios. Se esse é o propósito de Deus para você, olha para cima. A hora vem em que o Senhor, depois de saber que você aprendeu a lição, vai te tirar de lá e colocar num lugar alto e elevado. E você será capaz de realizar coisas gloriosas e grandiosas para Deus. Mas se você não estiver disposto a aprender no lugar que você está, dificilmente você será colocado em outro lugar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Pai, na Tua presença estamos, Senhor, para Te cultuar, para orar sobre os nossos problemas, lutas e dificuldades, mas sobretudo para reconhecer a Tua vontade sobre as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que no primeiro momento não pareça. Mas cumpre em nós, ó Deus, o Teu querer, porque sabemos que o Teu querer é fazer de nós pessoas melhores para a nossa família, para a nossa igreja, para a sociedade e para o mundo, para que nesses momentos difíceis possamos produzir um porto seguro, um lugar de paz e harmonia e amor, mesmo sabendo que lá fora o mundo, o homem está se destruindo, que nós não sejamos parte disso, mas que possamos ser, ó Deus, um lugar de refúgio para aqueles que, como José, querem viver a Tua vontade, ter intimidade com o Senhor e fazer o que é certo. Ajuda-nos nisso, ó Pai, e dá-nos a vitória.
na tua presença, diante dos homens, diante dos poderosos, diante, ó Deus, do mundo em que vivemos. Que o Senhor possa nos honrar pela nossa fidelidade, nosso temor ao Senhor e nosso amor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com os olhos fechados, cabeças baixas. Deus falou com você em alguma área? Se Deus falou com você, esse é o momento de você falar com Ele. Se Deus te incomodou em alguma coisa, essa é a hora de você falar com Ele através da oração. Aí onde você está, ore a Deus, diga o que Deus te incomodou, fale para Ele aquilo que você precisa falar como resposta àquilo que Deus, através da sua palavra, falou com você. Não saia daqui como você entrou, saia melhor, saia transformado pelo poder da palavra de Deus. Enquanto você está orando ao Senhor, aquilo que Deus falou com você, será que há alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo e quer fazê-lo agora? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, aí onde você está, com os olhos fechados, cabeças baixas, você pode fazer uma oração, a oração de entrega. Não se preocupe em ser uma pessoa melhor. Você só será quando Deus entrar na sua vida completamente. E que seja a partir de agora, através de um convite, em que você pode convidá-lo a ser Senhor da sua vida e seu Salvador pessoal. Não faça como as pessoas, quando eu melhorar isso, melhorar aquilo, eu vou me entregar a Deus. Não, Deus morreu por você naquela cruz, do jeito que você é, para te transformar naquilo que Ele quer. Então, se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, eu te convido a fazer uma oração. Repita essas palavras comigo. Aí onde você está, na sua mente, no seu coração, porque Deus sabe o que está no seu coração e Ele sonda a sua mente. Então diga assim, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, diga assim: Deus, eu sei que sou pecador e que não posso me salvar, mas eu creio que Jesus Cristo é Deus, que veio a este mundo, subiu naquela cruz e morreu para me salvar. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. Escreva agora o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, cabeças baixas. Alguém orou assim pela primeira vez, entregando a vida a Jesus? Apenas com um gesto, levante sua mão e nós vamos entender que você está orando assim pela primeira vez, entregando a sua vida. Alguém no nosso meio que orou assim pela primeira vez? Levante sua mão. Amém, temos uma pessoa, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Quer levantar a mão dizendo sim, eu quero entregar minha vida a Jesus? Há alguém assim? Alguém? Levante sua mão bem alto para a gente orar por você. Há alguém? Ainda com os olhos fechados, cabeças baixas. Há mais alguém? Não tenha vergonha de... Amém, graças a Deus. Não tenha vergonha de Jesus. Ele não teve vergonha de você. Quando Ele subiu naquela cruz e derramou o seu sangue, foi por amor, foi para te salvar, foi por você. Há alguém que gostaria de levantar a mão e com esse gesto de fé dizer: sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus? Há alguém assim? Levante sua mão bem alto. Há alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada vida. Completa a tua obra bendita em cada coração. E que essas duas pessoas que levantaram as mãos tenham a certeza da vida eterna e recebam a alegria da salvação em Cristo Jesus. E que talvez estão apenas confirmando aquilo que já aconteceu em seus corações em algum momento. Mas que isso cresça, Deus, com uma força que vem de Ti em suas vidas, a fim de que eles nunca mais olhem para trás, mas olhem sempre para frente e para o alto, onde está o Senhor Jesus. É no nome de Jesus que eu te peço essas coisas. E te agradeço também por aqueles que oraram ao Senhor em alguma área da vida em que precisava ser acertada contigo. Abençoe cada um e que saiamos daqui, ó Deus, melhores do que quando entramos,
renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Dá-nos uma semana abençoada e um feriado amanhã para curtirmos em família, e que tudo que fizermos seja feito para a Tua glória e Teu louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.